Olá para você que está aí do outro lado da câmera. Luz, hoje eu vim falar sobre as mães. Mães maravilhosas. Vim fazer esse vídeo especial Dia das Mães, agora de 2023. Você é meu convidado para ficar aí até o final e entender tudo sobre as mães de acordo com a astrologia. Pois é, para você que ainda não me conhece, eu sou o Glaucio Costai. Eu sou astrólogo e tarólogo aqui no Espírito Santo. E é uma alegria ter você aí. Juntos nós vamos estudar a vida, entender sobre a vida. E com isso vamos evoluindo nessa mesma vida, em todos os sentidos. A astrologia é uma ciência maravilhosa, ela fala no coração, no espírito, ela é uma ciência muito prática, muito objetiva. Com ela você entende as pessoas, com ela você entende o destino, os acontecimentos cotidianos. Aqui nós vamos falar de pessoas, as mães. Então, ó, mães. As mães são seres altamente especiais, né? Lá no Oriente, os pais são mais importantes. É a cultura de lá. Aqui no Ocidente, as mães ganharam essa super importância e elas merecem, né? Elas são as mulheres que têm a capacidade de procriar. São as mulheres que educam os seus filhos, claro que os pais também. Não vamos diminuir, né, os pais, mas de um modo geral, são as mulheres que educam os seus filhos. São as mães que são mais cúmplices, né? São tão importantes. Pois bem, em astrologia, a mãe, ela é representada por um símbolo feminino que é a lua. Bom, devo dizer que qualquer planeta também pode representar a sua mãe, porque isso vai depender de quais os planetas, quais os signos e planetas que estão colocados na casa 10. Eu sigo a tradição. Eu vejo pai na 4 e mãe na 10, tá? Como faziam os antigos astrólogos. Mas, então, qualquer planeta pode representar a sua mãe. Se tiver Sagitário na 10, Júpiter é a sua mãe. Só como exemplo. Mas assim, de uma forma bem geral, as mães, elas são esse símbolo da Lua. A Lua é esse satélite da Terra, do ponto de vista astronômico, obviamente, mas em astrologia nós chamamos o Sol e a Lua carinhosamente de planetas também. A Lua é este planeta que representa a mulher em sua essência. A mulher que engravida. Não é a mulher sedutora da Vênus ou a mulher sensual, bonita, não. É a mulher que é mãe, a lua, a mãe, a dona de casa, sabe? Aquela que pare e educa seus filhos, que toma conta da prole. Então, a qualidade do signo e dos aspectos que esta lua tiver, vai estar falando da sua mãe. Então vamos lá, vou dar alguns exemplos. Uma lua em Áries. A sua mãe, ela tem características arianas. É aquela mãe braba, que grita com o filho, que é impaciente, né, quando ela dá uma ordem. Características arianas para uma lua que está lá em Áries, uma mulher, uma mãe assim. Já uma mãe em Capricórnio, uma lua em Capricórnio, é aquela mãe mais seca, sabe? Não é muito dada a beijar, a abraçar filhos, a dizer o quanto ama para os filhos, não, porque a lua não tem essa expressão emocional toda em um signo de terra tão prático, tão racional, não. Uma mãe com lua em Capricórnio, ela vai educar os seus filhos para eles terem muita responsabilidade, sabe? Para eles terem limites bem definidos, para eles serem pessoas produtivas na vida. E a forma dela expressar esse amor é justamente fazendo coisas úteis, obrigando-os a estudar,
a trabalhar desde cedo, a valorizar o dinheiro, só para dar um exemplo. Agora, aspectos. É quando a Lua conversa com os outros planetas. E essa conversa pode ser super favorável, como uma Lua conjunta Júpiter. Uma Lua conjunta Júpiter em Câncer. Júpiter forte, exaltado, Lua em casa. Isso é uma bênção, né? Quem nasce com essa configuração é os escolhidos do céu, né? Então, a sua mãe, primeiro vai ser um pouquinho gordinha, né? Do ponto de vista físico, mais cheinha, mais fofinha, mais gostosa, assim, sabe? De brincar. É uma Lua Júpiter em Câncer. Segundo, é muito generosa. É aquela que gosta de casa cheia, que você traz os amigos e ela dá comida para todo mundo, né? Que ela passa a ser a mãe da turma, do time de futebol. É aquela pessoa que você vê ajudando toda a família, ajudando a sua avó, a mãe dela. Lua Júpiter. Por outro lado, se você tiver uma mãe, Lua desarmônica Plutão, é aquela mãe desconfiada, um pouquinho neurótica. É aquela mãe que vê a ameaça no mundo. Então ela pode inclusive cercear um pouco você. Ela vai ser muito controladora, ela vai ser muito temerosa de que algum mal te aconteça e ela pode te trancafiar um pouco ou te controlar onde é que você está e obviamente, né, sempre dando palpite nas suas relações. Só como exemplo. Tem milhões de coisas, eu estou só pincelando algumas coisas para nós termos uma ideia de como os planetas influenciam a psique humana e como que essas mães, né, temos mães judias, mães iorubanas, mães brasileiras, né, mães italianas, como que essas mães vão se manifestando. A casa 5. Já que estamos falando de mães, não poderíamos nunca deixar de citar os filhos, né? As mães amam os filhos. As mães vivem em função dos filhos. Claro que toda regra tem sua exceção. Estou falando da regra, via de regra. Na casa 5, vai dizer para a mulher que filhos elas terão, como serão esses rebentos. Tem umas coisas interessantes da casa 5. Por exemplo, você sabe quando uma mulher vai ter filhos adotados? Geralmente, pela tradição, é assim. Existe um ou dois planetas, digamos que ela vai ter 3 filhos. Então ela tem a conjunção Sol e Lua, ela nasceu na Lua Nova, ela tem Sol e Lua lá na casa 5, juntinhos, né? E aí está representando aquele primeiro e segundo filho, que pode até ser um casal. E um planeta, às vezes um transpessoal, às vezes um coletivo, um Saturno lá no final da casa, longe em graus daqueles 2 primeiros. Significa que os 2 primeiros serão delas e o terceiro, ela, por algum motivo, não pode mais ter filho, adotou, ou ela se casa com um homem que já tem um filho e ela cria aquele filho. Olha que interessante. Muito interessante, né? Então, quem é aquele filho, os signos vão dizer. Por exemplo, Aquário na casa 5. É aquela mãe que dá liberdade de expressão para os filhos. Os filhos vão ver nela quase uma amiga, porque é uma pessoa compreensiva, é uma pessoa que estimula a intelectualidade dos filhos, sabe? Que dá para os filhos liberdade de expressão, que os ajuda a entender a mecânica da vida, como exemplo. E por fim, o dispositor dessa lua também vai falar um pouco dessa mãe. Então, nos exemplos que eu dei aqui, Lua Júpiter em Câncer. Não, mas aí a Lua está em casa, não. A Lua, eu tinha dado exemplo de Lua em Áries, né? Aquela mãe mais impaciente, que briga, que bate, mas que esquece logo, né? Que depois fica tudo bem. Lua em Áries. Aí, Marte. Se esse Marte estiver muito bem colocado,
um Marte em Áries, um Marte em Escorpião maravilhoso, um Marte em Capricórnio divino, se esse Marte estiver muito bem colocado por signo, esta mãe é aquela que vai ascender na vida. Então você tem uma mãe que é uma pessoa bem colocada na sociedade, uma pessoa de destaque, não precisa ser grandiosa, mas é uma pessoa, né, que tem uma dignidade, se coloca bem. Se esse Marte estiver fraco, esta mesma mãe pode ser uma mãe mais simples, sabe? Com menos expressão, com mais dificuldade na vida, seja de saúde, seja de criar seus filhos. E dei exemplo da Lua em Capricórnio, aí o dispositor é Saturno. Então é a mesma coisa, se Saturno estiver proeminente, angular, bem colocado por signo, essa mãe também tem essas qualidades. Se Saturno estiver mal, estiver em signos fracos, essa mãe também sofre essa influência. Então veja como a astrologia explica a mãe que nós temos. Veja como a astrologia explica como são as pessoas, a psique delas, como elas agem e reagem nesse mundo, né? Como elas, qual o destino que elas já nasceram para ter, nesse caso aqui as mães, como eu expliquei. Então eu desejo para você que é mãe toda a felicidade do mundo. Desejo para você que é filho que honre a sua mãe e os seus ancestrais. Então, feliz Dia das Mães para todas, muita luz para todo mundo e vamos tocar a vida que vem um monte de coisa boa por aí. Gente, se inscrevam, ative o sininho de notificações, comentem, compartilhem, tá? Deixe o like é o mais importante, porque o YouTube entende que esse conteúdo é legal, entende que eu sou legal, e aí apresenta para outras pessoas. Então eu agradeço de coração. Eu quero que você se lembre, quem se guia pelo céu vive, muito melhor que na terra. Tchau!